Como entender o significado dos 144 mil selados de Apocalipse? Será que esse número se refere aos judeus que vão sobreviver à futura grande tribulação? Ou será que esse número é um símbolo que representa a totalidade do povo de Deus de todas as épocas? Ou será que esse texto se refere aos verdadeiros judeus do século I que foram guardados da guerra judaico-romana? Nesse vídeo eu quero refletir com você sobre o significado dos 144 mil selados. Há muitas especulações a respeito do significado dos 144 mil selados. Por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinam que Deus escolheu 144 mil cristãos fiéis para viverem no céu depois da ressurreição. Junto com Jesus no céu, eles vão governar durante 1000 anos. Nesse sentido, os 144 mil fazem parte dos novos céus e eles vão governar sobre a nova terra. Por outro lado, os demais fiéis, aqueles que não fazem parte dos 144 mil, viverão para sempre na terra. Resumindo, somente os 144 mil terão o privilégio de governar com Jesus no céu, enquanto o restante vai receber a vida eterna aqui na terra. Uma segunda teoria sobre os 144 mil é proposta pelos dispensacionalistas. Eles ensinam que durante a grande tribulação de 7 anos, 144 mil judeus serão convertidos e preservados por Deus. Depois desse período de grande tribulação, eles serão introduzidos no reinado de 1000 anos na terra, junto com a igreja que havia sido arrebatada antes da grande tribulação. A terceira teoria é a do pré-milenismo histórico e do amilenismo. Eles ensinam que o número 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12, ou seja, 12 patriarcas que representam o Antigo Testamento e 12 apóstolos que representam o Novo Testamento. Multiplicando esses números, nós temos o número 144. E com relação à expressão 1000, eles dizem que essa palavra representa plenitude e totalidade, e não aponta para um número literal exato. Sendo assim, os 144 mil representam todo o povo escolhido de Deus de todas as épocas. Veja o que disse o teólogo pré-milenista histórico Grant Osborne. Tanto o número 144 mil quanto a lista das tribos são simbólicos, representando o número completo dos santos que Deus chamou do mundo a fim de formar o seu exército. Mas agora, o que nós, que defendemos o pós-milenismo e o preterismo parcial, entendemos a respeito dos 144 mil selados? Vamos ler o versículo bíblico e depois refletir sobre isso. Então, ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Perceba que João diz que os 144 mil é a soma total das 12 tribos de Israel. Ao todo, são 12 mil selados de cada uma das 12 tribos. E as tribos são Judá, Rúben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Nós entendemos que esse número deve ser interpretado simbolicamente também, mas não do jeito que faz o pré-milenismo e o amilenismo. Em Apocalipse, toda vez que um número aparece em milhares arredondados, é bastante provável que esses números sejam simbólicos e não literais. Você não pode esquecer que Apocalipse pertence ao gênero literário apocalíptico, que via de regra utiliza expressões simbólicas e figuradas. É verdade que certas passagens de Apocalipse devem ser entendidas literalmente, porque Apocalipse também é uma carta. Mas apesar disso, a maior parte desse material profético faz uso de linguagem simbólica. Mas se o número 144 mil é simbólico, esse número simboliza o quê, afinal de contas? Quem são as pessoas simbolizadas por esse número? Considere alguns fatos importantes. Em primeiro lugar, os eventos de Apocalipse estão acontecendo dentro do contexto do século I. Você não pode perder de vista os indicadores temporais que João utiliza tanto no comecinho do livro quanto no final. São aquelas expressões bem conhecidas: em breve,
e o tempo está próximo. Em segundo lugar, Apocalipse narra o julgamento de Deus que em breve cairia sobre a nação de Israel em direção à cidade de Jerusalém. O juízo é direcionado particularmente a uma nação e não às nações do mundo inteiro. Em terceiro lugar, o foco do cristianismo apostólico do primeiro século era Jerusalém. Cada atividade espiritual que os primeiros cristãos praticavam acontecia na onde? Em Jerusalém. É por isso que a cidade de Jerusalém era o local exclusivo para a adoração comunitária. É por isso que os judeus frequentavam as sinagogas que ficavam em Jerusalém. Enfim, o foco era a Cidade Santa. Em quarto lugar, os judeus daquela época, que não eram convertidos ao cristianismo, são chamados de membros da sinagoga de Satanás, mostrando que eles eram inimigos de Deus e do Messias. Diante desses fatos, nós chegamos à conclusão de que os 144 mil selados são judeus cristãos, ou seja, judeus convertidos a Jesus. E esses judeus são aqueles que viveram no primeiro século da era cristã. São os contemporâneos do apóstolo João, e não os judeus convertidos espalhados pelo mundo. O livro de Apocalipse também diz que os 144 mil foram selados com o selo de Deus, indicando que eles seriam protegidos por Deus durante a grande tribulação que atingiria a cidade de Jerusalém. O juízo de Deus deveria cair apenas sobre os falsos judeus, os inimigos do Messias, a sinagoga de Satanás. Mas, por outro lado, Deus guardaria os verdadeiros judeus, ou seja, os 144 mil escolhidos que reconheceram o Messias verdadeiro e creram no seu nome. Portanto, nós entendemos que a profecia dos 144 mil selados já aconteceu. A grande tribulação é a guerra judaico-romana ocorrida no século I. Os 144 mil são os cristãos judeus da época de Jesus. Eles foram protegidos e guardados por Deus durante essa guerra. A preservação dos 144 mil é relatada pelos historiadores Eusébio de Cesareia e Epifânio. Eles afirmaram que antes de começar a guerra judaico-romana, muitos judeus cristãos fugiram para uma cidade chamada Pela, e nessa cidade eles encontraram refúgio e proteção dos inimigos romanos. Diante desse fato, a lição que fica para nós é a seguinte: se estamos em Cristo Jesus, podemos até experimentar a fúria desse mundo, mas nunca vamos experimentar a ira de Deus. Isso porque Deus preserva o seu povo, e por causa de Cristo, a ira de Deus jamais será derramada sobre nós. Estamos de fato protegidos para sempre.